Oi, gente! Já estamos aqui no cinema preparados para assistir a Ascensão Skywalker e a gente está muito animado, acho que não dá pra ver, mas estamos devidamente uniformizados e é isso. Fiquem aí que daqui a pouco a gente conta o que a gente achou, beleza? It's an instinct. A feeling. The Force brought us together. We're not alone. Good people will fight if we lead them. Acabamos de sair do cinema, demos um tempinho aqui pro Rafa enxugar as lágrimas dele. E a primeira coisa que a gente precisa dizer é: não acreditem em quem falar pra vocês que é o pior filme ou o filme mais decepcionante, porque eu sinceramente não sei o que essa pessoa tava esperando quando ela foi assistir pra falar isso. Não é, o Rafa acabou de falar, realmente não é melhor que... Não é melhor que o Despertar da Força, que eu achei, assim, dessa nova leva de filmes do Star Wars. Eu realmente acho o Despertar da Força o melhor. Melhor do que esse, inclusive. Mas ele atendeu às minhas expectativas, eu tinha alguns receios com ele, afinal o JJ queria terminar... Queria não, né? Ele foi incumbido de terminar toda a saga de Star Wars, né? Tipo, o fim de 9 filmes, né? Então era uma missão realmente complicada. Eu não, assim, digamos que eu tenho algumas ressalvas do que ele fez, mas no geral eu achei que ele soube encerrar muito bem essa saga. E eu chorei do meio pro fim, eu chorei. Óbvio que ele ia chorar, descontroladamente, né? E ainda bem que a sessão tava vazia e eu podia dar os meus gritos à vontade. Eu acho que ele fez... que rolou uma coisa meio Shyamalan, porque teve um plot twist carpado. E... Sim. Assim, eu achei sensacional, assim, eu fiquei muito, muito emocionada. Para nós meninas que somos nerds e que para nós é uma coisa muito mais importante, essa questão da representatividade e como as personagens transmitem aquilo que a gente quer alcançar em relação a poder feminino, autoconhecimento e toda essa coisa. E para mim foi muito emocionante, porque eu acho que passou bem a essência do que a Princesa Leia representa dentro da cultura pop em relação à força feminina, tudo que ela fez dentro da história. Ela pode muito bem ser trazida para os dias atuais e ser refletida em várias meninas que a gente conhece no nosso dia a dia, que acreditam nas coisas e vão atrás sem desistir. Tanto ela quanto a Rey. A Rey, pra mim, ela deu um salto também de carisma incrível. Eu já achava ela muito carismática, ela é muito linda, ela é muito comprometida com a construção de personagem dela, mas nesse filme ela deu um salto absurdo, assim. Mas a Princesa Leia, ela é um ícone imbatível dentro da cultura pop. Foi uma despedida muito digna e que acho que tocou todo mundo, mas principalmente para nós meninas, eu acho que foi uma coisa muito importante, foi muito emocionante. Eu fiquei bem... confusa, igual eu falei com o Rafa, confusa, porque a gente sabe que infelizmente ela já partiu aqui na vida offline e a gente ainda vê ela ali ativa e infelizmente acontece o falecimento dela no filme. E aí você fica com um misto. Só um parênteses, já que você falou isso, então a gente já acabou de entrar na zona de spoilers, então a partir desse momento, se você quiser continuar assistindo, com spoilers, então pode continuar. Acho que ela foi... não sei se é o termo correto que eu vou usar, acho que não é, mas é o que me vem à mente para explicar a sensação que eu tenho em relação à figura dela agora meio que canonizada. Acho que agora ela se tornou
praticamente uma entidade dentro da cultura pop, um nível a mais, porque quando ela estava ali ativa nos filmes era um pouco diferente. É igual quando a gente tem um ícone muito importante aqui da vida offline, infelizmente ele falece, dá uma sensação de que de alguma forma vai perpetuar aquilo para sempre, porque a gente vai lembrar daquela pessoa e ela vai existir para sempre. Então a Carrie Fisher vai existir em 2 níveis para sempre, tanto na vida offline para quem conheceu ela, que com certeza ela era uma pessoa sensacional, quanto para nós que conhecemos ela através da Princesa Leia. Então para mim foi muito emocionante, e foi muito emocionante a forma como a Leia se conectou com a Rey, para que a Rey conseguisse se conectar com todos os ancestrais, com todos os Jedi, para conseguir fazer o que ela fez. Então, cara, para mim foi incrível. É igual eu falei. Tem algumas coisas, comentei com o Rafa, tem algumas coisas que você pensa assim, que são meio apelonazinhas, a gente tem que admitir. Por exemplo, aparece o Luke, que a gente já imaginava, que o Rafa falou que já imaginava que ia aparecer, mas também aparece o Han Solo, aí você fica esse foi surpreendente pra mim, porque eles conseguiram esconder isso, então ninguém sabia que o Han Solo ia aparecer. No filme ele aparece na forma da memória do Kylo Ren, que o Kylo Ren acaba, assim, basicamente no momento que o Kylo Ren morre e só resta o Ben Solo. Então é naquele conflito final entre Kylo Ren e Ben Solo, aquele conflito interno que o Kylo Ren tem. Ele tem uma visão do pai projetado pela própria memória, e eles conseguiram esconder essa participação do Harrison Ford, né? Então, assim, foi realmente muito emocionante. Foi uma cena muito emocionante. Eu acho que ela coube, assim. Como a Babi disse, é um pouco apelona, porque pra gente que é fã, assim, de longa data, realmente ter perdido o Han Solo no primeiro filme, no Despertar da Força, e ver ele agora é realmente emocionante, mas foi muito legal. Foi muito legal. E a aparição dele, apesar de ser uma apelação pro coração dos fãs mais antigos, assim, o meu medo nesse filme é que essas coisas mais antigas fossem ser jogadas só pro fã, só para agradar o fã, tipo eu, por exemplo, que acompanho desde 10 anos de idade, enfim. Mas não, eles fizeram tudo, assim, tá tudo lá, tá tudo no filme, todos os easter eggs, todas as referências, tá tudo lá, mas não é jogado. Tudo tem um ponto da história que se conecta e faz sentido, e no final tudo faz sentido e é maravilhoso. O final, a batalha final, quando chega, tem no trailer, né, um pedacinho, vou deixar aqui enquanto eu estiver falando, esse pedacinho do trailer, que aparecem todas as naves rebeldes e tudo mais. Essa cena da batalha espacial final é incrível, Eles deram uma grandiosidade para a batalha que até então não tinha visto, assim. A gente acabava vendo às vezes em desenho e tal, mas em quadrinhos, em jogo a gente via, né, essa grandiosidade, mas assim, acho que tudo nesse filme ele foi literalmente calculado para estar ali. Eles fizeram isso depois do fracasso, né, entre aspas, dos últimos Jedi. Então, assim, cara, o filme é muito bom, vale a pena. Eu chorei do meio pro final. Tem uma cena no trailer que mostra o C-3PO falando que ele tá dando uma boa olhada pela última vez dos seus amigos.
essa cena acontece mais ou menos no meio do filme. Dessa cena pro final, o óculos embaçou, o óculos 3D embaçava, eu tinha que tirar e não enxergava nada, voltava. Eu acho que até o próprio C3PO teve uma... Como se diz? Eu acho que eles frisaram um pouco mais a importância dele, porque eu sempre comentava com o Rafa que eu achava que ele era meio deixado de lado, que as pessoas não ligavam tanto pra ele quanto ligavam pro R2-D2, até pro próprio BB-8. E aí a participação dele é muito importante, porque ele reteve uma informação muito importante, ele Sim. abriu mão de uma coisa importantíssima para fornecer essa informação. Foi uma coisa bem emocionante. Eu sempre gostei muito. Os droids, pra mim, tem um lugar muito especial no meu coração. E eu achei muito legal ter dado essa importância pra ele. E você tem que ir em mente, quando você for assistir, se você ainda não foi, que é um grande full service. Tem, assim, é coisa pra mexer com o seu coração mesmo. E a gente tem que ter senso crítico. A gente não pode aceitar de bandeja tudo que dão pra gente, assim, cegamente. É claro que a gente tem que saber encontrar os pontos negativos, saber encontrar as coisas que precisam melhorar. Só que eu estava com o seguinte pensamento. Aquela questão que eu estava falando sobre um pouquinho de apelação do Han Solo, também eu senti isso um pouco na aparição do Lando. Porém, você vê que é uma grande celebração também das aventuras que o Chewie teve com Han Solo. Então, Sim. Você tem que ir, tipo, com essa percepção de vai aparecer um monte de coisa dos filmes antigos, várias referências. Às vezes você vai ficar um pouquinho com aquela sensação de uma forçadinha de barra, mas por outro lado você tem que entender que é o fechamento da trilogia e ao mesmo tempo uma grande celebração de toda a saga. Então, acho que você não pode ser só cri-cri, ficar reclamando das coisas. Eu acho que você tem que tentar entender por que as coisas foram colocadas ali daquele jeito, sabe? Eu acho, por exemplo, o lance do Lando aparecer, que tem nos trailers e tudo mais, eu achei que eles perderam uma grande possibilidade de ter apresentado o Lando nessa nova trilogia no filme passado, na cena que eles vão lá naquele planeta cassino procurar um espião. Ali era a oportunidade perfeita para mostrar o Lando. O Lando poderia ser aquele espião que eles vão atrás, mas eu acho que eles sentiram isso e por isso eles trouxeram o Lando de volta. Mas como fechamento do arco, no final, que você entende que a rebelião precisa de um líder e a rebelião sempre vai escutar alguém que os lidere. Então, se isso for de verdade, você vai ter apoio. Então, assim, o Lando ter aparecido por conta disso faz muito sentido. E faz muito sentido ele estar na batalha final. É muito parecido com o Endgame, né? Com Vingadores Endgame, que quando tudo parece perdido, quando as coisas parecem que vão se encaminhar pro pior, o Lando aparece com toda a frota, com todo o resto da rebelião fazendo a diferença. Então, assim, eu realmente não achei apelação. Eu concordo que seja um fanservice, mas eu não achei apelação porque não foi jogado só pra agradar o fã. Gente, eu não tô, quando eu falo apelação, tipo, não é no sentido totalmente negativo da palavra, de ser escroto, não. Eu falo no sentido de que quando você pensa racionalmente, só racionalmente deixando a sua emoção de lado, você consegue sentir que pode ser um pouquinho forçado. Inclusive pelo negócio que o Rafa falou, ele poderia ter sido muito aproveitado antes nessa trilogia nova. Exatamente. E ele foi encaixado tipo meio que nos 45 do segundo tempo, vamos dizer assim. Porque o Lando, a imagem dele, e até mesmo a imagem do tio, e mesmo ele tendo permanecido,
Você que é fã de Star Wars, você vai entender isso. São sentimentos diferentes em relação aos primeiros filmes e os filmes de agora. E o Lando, ele traz aquela energia dos primeiros filmes, que é uma energia diferente. Você, tipo, sabe? É uma coisa que você olha pra ele nesse filme agora, nesse contexto muito mais que tem o 3D, mais e toda aquela coisa de tecnologia, mas a energia é diferente, é uma energia muito mais orgânica. Não tô dizendo que os novos filmes são ruins, pelo contrário, eles são muito bons, a gente ama que tenham continuado a saga e ela tenha se estendido até esse ponto onde tem muito mais possibilidade de tecnologia, de fazer as naves e toda a guerra de uma maneira muito mais impactante. Mas você consegue perceber que tem uma diferença clara assim, de energia quando os primeiros filmes você sente uma coisa mais orgânica. E eu acho que fizeram a junção de uma forma muito legal, mas eu gostaria mesmo que o Lando tivesse sido mais aproveitado antes e tal. E aí, por causa de terem tentado fazer essa celebração e colocarem várias referências no mesmo filme, às vezes dá essa sensação de apelação no sentido de um pouquinho forçado pra mexer com a emoção do fã, igual o Rafa, que não parou de chorar o tempo todo. Eu tentei equilibrar entre a minha emoção, que eu fiquei muito emocionada, mas também os pontos que eu achava que não eram tão legais. E é isso que a gente tem que fazer, porque ficar só reclamando, hoje em dia tá muito complicado, porque a galera que é fã das coisas mais critica do que tenta encontrar os pontos negativos. Então a gente tem que equilibrar entre a gente ser crítico e a gente se deixar levar pela emoção. E no geral eu achei que foi um filme excelente, é muito impactante, muito emocionante. Tem todas as referências ali, tem o plot twist carpado e eu consegui lembrar por que eu acho o Kylo Ren como Kylo Ren meio irritante. Eu não sei se alguém também sente isso, mas é porque ele como Kylo Ren é muito dramático. Eu acho que ele queria muito ser o Darth Vader, me dá um pouco de agonia. Então eu fiquei feliz dele ter voltado a ser o Ben Solo. Eu fiquei preocupada, inclusive, com essa redenção dele, porque eu fiquei com medo de ficar muito a virada de chave de uma hora para outra, sabe? Uma hora ele tá do lado negro, outra hora ele tá, sabe? Eu fiquei com medo de ficar muito mecânico. Mas acabou que, pela forma como as coisas aconteceram, a gente viu que foi uma redenção que, apesar de num curto espaço de tempo, foi uma redenção que se construiu de uma maneira sólida dentro do possível, vamos dizer assim. A verdade, assim, parecia que essa redenção ela estava se construindo já desde o último filme, mas ainda de maneira tímida, e o pessoal shippando, né, a Rey e o Kylo Ren. Assim, parecia que a busca da Rey, na verdade, era pela redenção do Kylo Ren. A busca dela não era essa, mas isso também fazia parte das coisas que ela buscava. Essa redenção dele foi como eu esperava, de certa forma, que assim, ele não teve uma redenção para a galáxia. A galáxia ainda o vê como o supremo líder, Kylo Ren, né? Ele virou no último filme, depois que ele mata o Snoke, ele vira o líder supremo. Então ele continua sendo para a galáxia, assim como o Darth Vader. Ele não teve uma redenção para a galáxia, ele teve a redenção para o seu filho, para o Luke. Ele disse para o Luke, que disse para Leia que houve a redenção. Então, assim, poucas pessoas souberam, na verdade, só a Leia, através da força, e a Rey presenciaram essa redenção. As duas pessoas que realmente interessavam. O resto da galáxia continua achando que o Kylo Ren era uma pessoa ruim, uma pessoa realmente do mal. Então isso
Eu não queria que ele tivesse redenção nenhuma, zero redenção, mas no caso escolheram o caminho da redenção, esse é o caminho da redenção que eu particularmente estava querendo e atendeu às minhas expectativas. O filme todo atendeu às minhas expectativas, ele não surpreendeu, ele não foi muito além, mas ele realmente me deixou muito feliz. Como eu falei, eu chorei do início ao fim. Eu não chorei, assim, acho o Despertar da Força o mais maneiro de todos, o mais legal, o emocionante, e não chorei no Despertar da Força, e nesse filme, como eu falei, do meio pro final eu chorei muito, assim. Então, eu acho que basicamente a gente tem que ter, é a mesma coisa que eu tava falando a respeito de senso crítico, de você saber equilibrar o que você não gostou, o que você acha que poderia melhorar, com você encarar o que você tem de uma maneira positiva. Particularmente, e nós dois concordamos com isso, a gente não gostaria que tivesse romance, a gente não gostaria que a Rey fosse parente de ninguém, e na verdade ela é uma Palpatine, se fosse pela nossa vontade não seria, mas com o que nos foi apresentado a gente ficou bem satisfeito, entendendo as ressalvas e as coisas que foram positivas. E eu acho que é isso que você, que é fã, tem que ter em mente, porque é uma saga longa, com vários episódios, e algumas vezes a gente ficou extremamente insatisfeito, mas eu acho que falar que foi uma decepção ou falar que foi o pior filme de todos é um exagero. Eu acho que foi um fim muito digno. E é isso, da minha parte, eu gostei bastante, eu tô bem feliz. Esse final, assim, realmente, como a Babi falou, que a gente descobre no final do filme que ali no início do terceiro ato, na verdade, a gente descobre que a Rey é uma Palpatine. Na hora que isso foi revelado, não foi muito do meu agrado, mas como, né, a história continua ali até um final, realmente, o final do filme, eu senti que foi bem feito, que era o meu medo, dela ter que ser, essa pressão dela ter que ser a filha de alguém ou neta de alguém e tudo mais. E quando é revelado, como eu falei, me soou um pouco estranho, mas depois o desenrolar das coisas me deixaram ok. Não era o que eu queria, mas eles pegaram essa informação e souberam trabalhar ela de uma forma que eu acho legal. Então, assim, e no final ela tem o plot realmente do filme, onde ela chega em Tatooine, ela chega na casa dos tios do Luke, onde o Luke morou, para deixar ali algumas coisas guardadas. Chora de novo, não. Pois é. E nessa hora ela fala para uma estranha que tá passando ali, que a estranha fala que tem muito tempo que ninguém passa ali e tal. Pergunta quem ela é e ela fala que ela é a Rey Skywalker. E aí, Dando assim, e ela olhando o pôr do sol duplo, como no primeiro filme o Luke olhou. Então, assim, Porque antes ela encontra uma garotinha que pergunta pra ela qual é o nome, o sobrenome dela, Sim, e ela fala que é só Rey. A estranha, né, uma mulher qualquer que pergunta pra ela. Não, tô falando daquela parte da garotinha lá na rave. Ah, sim, é verdade. Antes, no início do filme, perguntam pra ela quem que ela é, ela fala que ela é a Rey, que ela não tem sobrenome e que ela é só a Rey. Mas nesse final ela diz que ela é a Rey Skywalker, ela recebe a bênção dos fantasminhas do Luke e da Leia, então ela, a partir de agora, ela é oficialmente uma Skywalker. E assim como o filme, né, diz, a ascensão Skywalker, a partir desse momento surgiu um novo Skywalker. Então é o surgimento
da Rey como uma Skywalker. Eu acho que ela vai levar esse legado Skywalker pra frente. Eu acredito, assim, esse é o final da saga Skywalker, mas eu não acredito que a Disney vai largar esse osso. Eu acho que... Ainda dá pra dar uma espremidinha. Eu né? acho que pra frente, a partir daqui pra frente, a gente vai acabar vendo mais filmes do Paul, do Finn e Talvez da até Rey. uma série. Esses três personagens juntos, quando eles apareceram muito mais juntos, que era uma coisa que a gente queria desde do Despertar da Força. Nesse filme a gente tem muito bem eles Porque é aquela coisa que é a ascensão da Rey, mas ao mesmo tempo quando você vê aquela imagem de que toda a galáxia se levantou, você também percebe que é mais um trabalho de equipe. Sim. Tem o arco da Rey por causa da jornada dela de autoconhecimento e tal, a ascensão dela como uma Skywalker, mas também é muito sobre trabalho em equipe, sobre... É uma metáfora que a gente pode levar para nossa sociedade. Sim, sim. Sobre como várias raças podem se unir em torno de um objetivo em Sim. comum, que no caso foi a derrubada dos Sith. Sim, e a química entre os três e os droids ali na Millennium Falcon é muito legal, vale muito a pena. Então é isso, né? Acho que a gente falou, acho que a gente vai acabar falando muito mais sobre. Ele estreou no Brasil na quinta-feira, hoje a gente está gravando esse vídeo, é sexta, então ele acabou de sair, tem alguns reviews já na internet, tem gente que gostou, tem gente que não gostou. Eu sei que esse filme vai dar muito o que falar e a gente vai falar muito dele aqui ainda. E também não percam que mais pra frente a gente vai fazer The Mandalorian quando o Disney Plus estrear aqui no Brasil. Podem esperar que vai ter Baby Yoda, vai ter esse fanservice aqui, porque eu também quero falar disso. Olha, E vai por ter mim a gente muita já coisa- pode falar de Mandalorian quando você quiser, porque lá assim, não sei porquê, lá em casa passa. E é isso, vai ter muita coisa incrível Vai ter muita coisa ainda. de Star Wars ainda. 2020 a gente tá com muitas coisas, pensando em muitas coisas novas pro canal, então vai vir muito mais conteúdo do que vem saindo. A gente vai tentar se manter muito mais atualizado do que esse ano, então fiquem com a gente. Curtam, compartilhem, comentem e indiquem pros seus amigos e que a força esteja com vocês.